Então, gente, Tagore, André, Jorge, pessoal que está aí, e todo mundo que ainda não se apresentou. Começando agora nessa live de lançamento. É uma tentativa nossa, que a gente sabe que não substitui, né, um lançamento presencial, mas como a gente não consegue fazer isso agora, a gente, enfim, está tentando fazer nesse formato. Né? Primeiro, a gente queria agradecer todo mundo que comprou o livro, todo mundo que está assistindo hoje. Foi uma semana muito intensa para todo mundo que está aqui e a gente está muito, muito feliz com a recepção do projeto. Então, a ideia hoje é um pouquinho fazer esse lançamento virtual falando no geral, né, de alguns dos aspectos que compuseram esse projeto, a história um pouco dele, como foi o nosso processo, todos os nossos processos, né? E, e é um pouco essa a ideia. Então, vão ser falas curtas, mas todo mundo da equipe vai falar um pouquinho sobre como participou. E é isso. E aí, no final, a gente abre para perguntas de vocês. E vocês já podem ir colocando as perguntas aí no chat, tudo que vocês quiserem saber e quiserem que a gente fale um pouco mais sobre. Então, antes de começar, eu vou só reforçar, né? A gente está lá no Instagram, com @bordaeditorial. Se alguém não segue a gente, pode ir lá, que aí a gente vai avisando também dos próximos eventos que vão acontecer. A gente já está com a pré-venda desse livro aberta há mais ou menos 6 dias, né? Faz uma semana amanhã. E essa pré-venda com preço promocional, ela acaba daqui a pouco, no final dessa live. Então, se você ainda não comprou, ainda não garantiu o melhor preço e todas as condições especiais que a gente está dando aí na pré-venda, a gente, enfim, é uma boa ideia se vocês fizerem isso durante a live, porque depois da live a gente vai abrir nossa lojinha virtual. E aí é uma boa notícia para quem mora fora do Espírito Santo. A gente vai liberar essa venda para todos os lugares aí, todos os lugares que esse livro puder chegar, tá? A gente também vai estar fazendo um sorteio durante a live, então se algum de vocês quiser participar, acho que tem um formulário para vocês preencherem. O Ellen, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Alô? Só mutei aqui. Sobre o sorteio, você disse? Isso. Beleza, a gente vai sortear 2 exemplares do livro ao final da live. Então, quem quiser concorrer, o endereço é bordaeditorial.com.br/sorteio. É um formulário muito simples, vai colocar só o nome e o contato, e no final a gente vai fazer o sorteio. E a gente envia para você, ou entrega você em mãos. Aí. Então, bom, acho que por enquanto é isso. A gente vai reforçando essas notícias todas enquanto a gente vai conversando, né? E vou fazer uma apresentação geral, então, do projeto. A ideia desse livro surgiu em meados de 2018, acredito. Eu, Felipe e o Erlen, né? Nós somos 3 entusiastas de livro e a gente já falava bastante tempo sobre vontade de publicar, vontade de fazer algumas coisas, né? Nesse sentido, publicações independentes. E a gente também tinha muitos 3 a vontade de trabalhar com feijão nesse formato, né? O Luciano Feijão que está aqui participando da live. Então a gente começou a investigar que textos poderiam funcionar para um projeto dessa forma. Quando a gente encontrou esse texto do Lima, né, que é o Diário do Hospício, eu acho que para todo mundo surgiu uma sensação de querer ver esse projeto existir. Então eu acho que a força motriz desse projeto é a vontade mesmo de que esse livro existisse no mundo. E essa colaboração, esse diálogo entre o texto do Lima e os desenhos do Feijão. E a gente também queria, bem no início do projeto, a gente ficou com essa vontade de envolver mais gente, né? Porque a gente queria que o projeto ele também plantasse algumas sementes, né? Não só para mais publicações independentes e outras coisas assim, mas a gente queria sustentar outros processos com essa publicação também. E aí a gente começou a buscar alguém para escrever um texto complementar que agora acabou tomando o formato de um pós-fácil, né? E eu, me apresentando aqui rapidamente, eu sou formada em psicologia na UFES, então, quando surgiu essa ideia nossa, eu comecei a acessar a minha rede, né, perguntar quem será que seria uma boa pessoa para escrever esse texto. E quando a gente encontrou o nome da Júlia Carvalho, que também está aqui na live, eu acho que o projeto ganhou essa costura final que ele precisava, né? Esse tijolinho que faltava para ele ter uma consistência mesmo, né? Tanto o livro em si,
quanto os diálogos que a gente gostaria que ele proporcionasse. Então, fico muito feliz a gente ter conseguido esse momento agora, de estarmos não só eu, Felipe e Wesley, mas Feijão e Júlia também juntos. Não foram muitos momentos nesse processo longo aí de feitura do livro que a gente conseguiu estar tão junto. Então, para mim, eu acho que para todo mundo é uma alegria muito grande poder estar aqui junto entre a gente e junto com vocês também que estão assistindo, né? E aí, bom, com essa ideia um pouco mais pronta, a gente foi buscar as formas de fazer isso acontecer. Então, deixo desde já aqui o agradecimento à Secult, né, Secretaria de Cultura do Espírito Santo, que foi o grande patrocinador, vamos dizer assim, desse projeto, né? A gente passou num edital de artes visuais, então foi por conta disso que o projeto conseguiu chegar até vocês. E aí algo que eu queria destacar é que eu acho, né? Acho que é compartilhado entre a equipe isso. Esse projeto ele é muito rico no sentido de que existem muitas coisas que podem ser discutidas a partir dele, né? E que são e estão muito urgentes hoje e sempre. Mas a ideia hoje é ser só uma apresentação mesmo desse projeto. No final, eu já falei isso, eu vou repetir para quem não estava aqui. A gente vai abrir um pouco o momento para perguntas, então quem já quiser ir colocando suas perguntas no chat, para a gente poder expandir essa conversa no final, mas por enquanto a gente vai fazer cada uma breve fala sobre a sua participação e a gente vai criar outros momentos ao longo desse mês para poder expandir mesmo todos esses diálogos. Então, deixo desde já agora também o convite para vocês, semana que vem, nesse mesmo horário, na quinta-feira, a gente vai ter uma live só com a Júlia Carvalho, falando um pouco mais sobre o pós-fácil e sobre tudo que tangencia, né, essa passagem do Lima ali pela sua segunda internação. Enfim, todos os temas da luta antimanicomial e tudo mais que surgir na hora. Então, a gente já tem esse momento separado para expandir esse assunto. E agora, só para finalizar a minha fala, falando de forma breve sobre a minha participação, eu fiz todo o cuidado com o texto dessa publicação e foi um processo e um trabalho muito delicados, porque o Lima ele escreve essas notas na segunda internação dele, né? Com esse diagnóstico de alcoolismo, que é super complexo, né? Porque fala de toda uma história aí, de como esses diagnósticos eram feitos, o que era considerado diagnóstico, o que é o diagnóstico, e que são coisas que a gente pode expandir melhor com a Júlia também depois. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a escrita do texto do Lima nesse momento, ela é extremamente frágil e fragmentada, né? Então ele faz várias anotações a lápis em fragmentos de papel. E esses fragmentos de papel eles podem ser vistos por qualquer um, eles estão digitalizados na Biblioteca Nacional. Então, eles estão acessíveis se vocês quiserem ver, mas o formato físico desse texto, ele coloca alguns desafios, né? Porque tem muitas palavras que a gente não entende, tem palavras que são ilegíveis, existem algumas inconsistências entre as diversas versões e edições desse texto, exatamente por conta da maneira como ele foi escrito, né? E isso é algo que chamou muito a nossa atenção e é algo que a gente tentou potencializar durante a nossa, enfim, durante todos os processos que envolveram a feitura do livro, né? O projeto gráfico, as ilustrações e todas as outras etapas que a gente passou. Então, isso é algo que eu gostaria de destacar. O texto do nosso livro ele foi feito com base na transcrição que está no domínio público, né? Que a Fundação Biblioteca Nacional fez dessas notas. E a gente fez toda uma pesquisa de outras edições que existem hoje, como forma de entender também os caminhos por onde esse texto passou, né? Mas, bom, acho que da minha parte é um pouco isso, assim, só para introduzir como ele foi feito e um pouco a história dele. E agora eu passo a palavra para os meus colegas para contarem um pouquinho mais do processo deles. E é isso, obrigada. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, né? Eu e o Felipe, sobre o projeto gráfico. Vai ser uma fala muito breve, assim, também. Destacando alguns pontos, né, do que a gente considerou desde o princípio do projeto. É um projeto, como vocês sabem, que vem na aprovação de um edital público, né? Então a gente sente esse compromisso do projeto e alguns pontos foram meio norteadores para a gente desde o início, né? Então a gente já sabia, quando a gente pensou nesse livro, lá quando a gente escreveu o projeto, que a gente gostaria de um livro que tivesse um aspecto econômico significativo. E eu estou falando em relação ao custo orçamentário de se produzir
tinha que caber dentro da nossa proposta. E também que ele fosse acessível, que pudesse chegar a pessoas com preço razoável, né? Um preço barato. Um outro ponto que a gente sempre bateu na tecla também é a questão da durabilidade do material. A gente sempre pensou o livro como um livro que circulasse por muitas mãos, né? Que fosse lido muitas vezes. Então, essa questão da durabilidade é uma coisa que norteou bastante assim, o nosso processo. E aí, quando eu falo isso, né, eu reforço um pouco que esses pontos que, a princípio, parecem como certas limitações assim, do processo, acaba sendo certos gatilhos assim, para a gente conseguir encontrar soluções que se adequem também nesses aspectos técnicos. Então, assim, algumas coisas surgiram para a gente nesse meio tempo, assim, de possibilidade, algumas coisas a gente sempre quis fazer, como trabalhar, por exemplo, com costura aparente, ou então pensando numa capa que fosse um material mais cru, sem revestimento. Mas a gente acabou descartando essas opções, porque elas não estavam contempladas dentro desses princípios que a gente definiu no início, né? Enfim, então a gente parte para algumas decisões de design gráfico que acabam sendo determinadas a partir desse princípio norteador de ser um projeto econômico e ser um livro durável. Então, a nossa interferência acaba sendo um tanto sutil assim, no projeto, né? Isso é uma coisa que as pessoas vão conseguir ver durante... Né? Eu vou até passar aqui algumas imagens do livro, que eu acho que ajuda um pouco também para as pessoas que ainda não têm um livro poder ter uma noção. Alguns aspectos que, só para reforçar questões que o Erlen aponta, quando a gente fala de durabilidade, a gente fala dele ser, a produção dele está voltada para um objeto durável. Então, para a gente foi fundamental que a gente pudesse utilizar um livro com costura, né? Geralmente é muito empregado livros colados, né? Por questões de custo, ele é um custo de produção bem mais baixo, né? Se você fizer ele colado. E aí, assim, a gente tinha como decisão de que era necessário que o livro fosse colado para garantir, na medida em que ele fosse muito usado, que ele não esgarçaria, se descolasse, né? Que é muito comum ao longo do uso do livro. Então, assim, só para deixar claro tecnicamente que tem a ver um pouco com isso. Pode continuar, Werner. Perfeito. Vendo o livro, assim, como a gente está apresentando, né? Tem um ponto que é um ponto muito relevante, assim, que envolveu muito a equipe, assim, né? Principalmente a equipe, assim, de execução material do livro, né? E aí foi uma conversa nossa com o Feijão, desde o início, assim, pensando que ilustrações seriam essas. A gente tem alguns esboços que a gente vai postar também no Instagram na próxima semana. Mas um ponto talvez fundamental assim desse diálogo é como que as imagens foram selecionadas e de que forma que elas foram distribuídas ao longo do livro, né? Então a gente sempre pensou esse livro como um livro que trouxesse duas narrativas que elas têm um certo paralelismo, né? A ideia da ilustração nesse projeto não é para ela representar uma informação que está logo na página ao lado, como normalmente tem uma concepção um pouco clássica de livro de ilustração em que esse tipo de coisa acontece com mais frequência. Então, a nossa ideia é que houvesse esse paralelo, né, essa relação de proximidade em alguns momentos, mas que isso não fosse a dinâmica do livro. Então, dentro desse processo assim, dessa relação sequencial, a gente pensa num ritmo, né, a gente pensa numa distribuição, então, às vezes, acelera um pouco a forma como as imagens aparecem, às vezes isso tende a diminuir um pouco. Então, uma coisa bem sutil assim, do processo que a gente acaba... entregando um pouco quando a gente fala também, né? Então, assim, na minha fala aqui, na fala do Felipe, a gente vai entregar algumas coisas que a gente, na verdade, gostaria que vocês soubessem na leitura do livro. Mas eu acho que é interessante colocar isso desde o princípio. Então, essa questão da seleção de imagem, eu acho que o Felipe pode complementar um pouco também desse nosso processo com o Feijão. Em relação a essa seleção, né, foi um trabalho bem lento, né? Entre RAFs, né, esboços, estilo, né? Então a gente já conhecia bastante o trabalho do Feijão, a gente já vem trabalhando com ele já desde 2016 em outros projetos. Então a gente tinha claro a linguagem que ele vinha explorando, a relação que se constitui com o texto do Lima. E nesse processo a gente foi dando acabamento em, às vezes, aspectos que ele utilizava na linguagem dele, né, quanto técnica, né? Isso também foi sendo incorporado, ou mesmo em soluções de representação que ele trazia, que às vezes trazia interpretações que a gente achava que ainda não estava no ponto, né? Então foram muitas indas e vindas
para até chegar ao acabamento completo das ilustrações. E aí, como o Erlen falou, né, de como essas imagens elas se incorporam ao texto, não de uma forma literal, né, não de uma forma diretamente relacionada, né, à página do texto com a imagem sequencial, possibilitando assim cada leitor ter sua leitura, né, poder construir um imaginário que é até terceiro, assim, né, em relação ao que você está lendo do Lima e o que você vê das imagens do Feijão. Tem um outro ponto, né, que é como a gente trata o texto do Lima. A gente constrói alguma interferência também, mas sempre de uma forma muito sutil. Agora vocês estão vendo nos slides, né, que estão passando, esse é o capítulo 10, é um capítulo dos manuscritos do Lima, em que já não existe mais uma relação direta assim de cada unidade é um parágrafo, né? Eles meio que se separam assim nesse processo, viram notas, né, apontamentos quase soltos. Então, nesse caso, a partir do capítulo 10, a gente mudou um pouco o projeto gráfico. Então, o texto deixa de ser totalmente justificado, ele passa a ser zoneado à esquerda, a coluna é um pouco menor, o espaço entre os parágrafos, né, essas notas, é maior também, para evidenciar um pouco esse processo e como, no final do livro, o texto parece se esgarçar também, né? Parece se abrir, assim, e aí o espaço vazio começa a construir um outro tipo de sentido. Um outro ponto também que foi uma interferência nossa dentro do projeto é porque existia algumas palavras do manuscrito que elas não são possíveis de ler. E aí, em outras edições, né, que a gente analisou, a gente viu que esses termos apareciam como informação de não identificável ou coisas do tipo, assim, né? Normalmente entre colchetes, para denotar que aquilo era uma coisa que não era da escrita do Lima, mas que estava presente assim dentro do processo de edição. Dentro do nosso processo, né, a gente resolveu tratar isso de uma outra maneira. Então a gente considerou essa possibilidade. Eu vou voltar aqui para achar alguma página onde isso aparece. Aqui, por exemplo, na página 86, à esquerda, né? Logo em cima aqui tem um espaço que é uma rasura. Então foi dessa forma como a gente resolveu tratar essas palavras que não eram legíveis. Isso causou assim uma discussão também dentro da equipe para a gente saber se a gente deveria fazer esse tipo de coisa ou não, se não era uma interferência muito grande no texto, porque afinal para ter uma palavra rasurada alguma coisa está ali por trás, né? Então o que foi escrito para ser rasurado, né? São questões que passaram pela gente e a gente achou que a forma de resolver essa situação, que era um recurso que a gente gostaria de usar, foi fazer uma nota logo no início do livro que a gente explica melhor o uso desse recurso. Ainda que pudesse soar um pouco didático demais para a gente, né, naquele momento, a gente achou que seria legal para deixar claro assim dessa questão das palavras que não foram identificadas no manuscrito e como que isso era tratado no projeto gráfico que a gente construiu. Um outro ponto enfim, um dos pontos cruciais do trabalho do projeto editorial, né, de um livro, é a capa, né, é como solucionar a capa. E aí isso foi também pauta de longas discussões que nós tivemos, né, para saber como a gente resolveria. E nesse processo aí de discussão, né, a gente chegou no meio termo, que é uma solução que, se você tem a capa aí, Erlen, para colocar, ou a gente mostra aqui no... Não, eu vou colocar aqui o slideshow para ficar melhor para o pessoal ver. Beleza. Pode apresentar. A gente tem aqui a capa, né? Que a gente, a gente queria trabalhar, a gente queria trabalhar uma composição que equilibrasse uma ideia figurativa com uma ideia abstrata. E isso, enfim, gerou muitos debates com a equipe. Então a gente também a gente começou a analisar a possibilidade de fazer duas capas, né? Dentro da mesma publicação, que a gente solucionou isso criando uma aba, em vez de ser dobrada para dentro, ela era dobrada para fora, né? Utilizando uma proposta mais abstrata. Quando a gente abria, fica a cargo do leitor, né? Que capa que ele quer usar. Aí aqui a capa mais figurativa, né? Da outra forma, aqui a capa mais abstrata, que isso também dava criava um outro interesse também. Enfim, na época a gente estava pensando sem pandemia, né? Então também tinha o efeito da gôndola, né? Na apresentação, a gente ia em algum lugar apresentando. Mas, enfim, esse é um efeito que ele cria um interesse do leitor também, enfim, né? Na sua relação pessoal com o seu livro. Isso não apaziguou só essa relação de
do figurativo do abstrato, né, que é uma coisa que a gente ficou sempre assim com tanta dificuldade de decidir, mas também resolveu uma questão que era a laminação da capa, né? Então, assim, a parte de dentro da capa, ela não é laminada, né? Vai ficar difícil ver isso aí pela tela, né? Mas então a gente consegue unir também essas duas opções dentro dessa configuração. E aí, como os livros eles são plastificados individualmente, né? Eles são recobertos com aquele plástico shrink. A gente pôde dobrar metade da tiragem de um lado, né, da orelha, e metade do outro também, para conseguir ter essa impressão da diversidade dentro do próprio projeto, né? Para que apresentasse esses dois modelos de capa, um ao lado do outro, né? Para que as pessoas que comprem, elas nunca sabem de como isso vai vir para elas, né? E nem a gente também, né? Muita gente compra, a gente entrega, e aí cada pessoa tem uma percepção diferente assim, em relação à capa por conta disso, né? E como o Felipe já reforçou, fica a cargo da própria pessoa, assim, decidir se ela quer guardar dobrado para frente ou para trás. Se bem que dentro de uma estante, assim, o mais usual é que você mantenha ele com a orelha dobrada para dentro, né? Acho que é isso. Pelo menos, né, uma visão breve. Quer dar sequência, Vi? Tava falando, desculpa, tava sem microfone aqui. Feijão, você pode falar um pouquinho sobre como foi seu processo, como você recebeu esse convite, como foi seu processo de criação? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Não é um momento muito fácil, mas, enfim, eu acho que é importante estar aqui presente para poder apresentar como foi pensado, né? Como foi pensada essa construção das imagens. Quero agradecer as pessoas que estão ouvindo, né? Amigos meus de longa data, pessoas que eu tenho maior admiração, assim, e agradecer a vocês, né? Por ter confiado em mim essa missão. Bom, ter feito esse trabalho, ele seguiu duas linhas de pensamento. A primeira linha, ela diz respeito à construção das imagens referentes ao livro e como é que eu ia pensar uma narrativa, porque se a gente está falando de ilustração, a gente está falando de narrativa, como eu poderia construir uma narrativa a partir de um texto tão fragmentado, que não seguia uma ordem mais comum, que é de começo, meio e fim, né? O livro não parte desse princípio. E o outro caminho é como alinhar a minha produção em artes visuais com aquilo que eu estava propondo no livro enquanto ilustrador. Porque eu acredito muito que o meu trabalho de artes visuais e o meu trabalho de ilustrador, eles não se separam. Inclusive, as lutas, né, que eu tento empreender com o meu trabalho, as discussões que eu tento colocar nos meus desenhos, isso tudo também precisa aparecer nas minhas ilustrações. E então é um jeito de eu não ser duas pessoas, né, mas ser uma pessoa só, um profissional só, que vai dar conta de um trabalho de um foco editorial, mas ao mesmo tempo não vai abandonar as questões que estão sempre comigo quando eu vou trabalhar algo voltado para as artes visuais. Então esses dois caminhos, eles estavam comigo o tempo todo ao longo do processo. Quando eu fui fazer o livro do Lima, e eu entendi que a narrativa textual não era uma narrativa de construção linear, eu criei uma outra história a partir da história que eu estava lendo. Eu li o livro 3 vezes. Na medida em que eu ia lendo, eu ia marcando aquilo que eu considerava graficamente interessante. E, a partir daquilo que eu grifava, eu recortava, tirava do texto
e construía de maneira cadenciada, em sequência, né, uma outra história paralela, todas tiradas de pontos que eu achava graficamente interessante. Então, eu tentei criar uma história que pudesse ter isso que a gente entende como começo, meio e fim, porque eu acreditava muito que as imagens que iam surgir dessa outra história que eu criei, elas conseguiriam com mais habilidade, né, com mais eficácia, ter essa noção de narrativa muito presente, porque eu construiria uma história que teria começo, meio e fim. E foi exatamente isso que eu fiz. A partir dessa história paralela, digamos, eu comecei a fazer as ilustrações. Na verdade, até chegar na ilustração final, demora muito, né, porque as etapas do processo são muito longas e são muito lentas. Tem uma fase de pesquisa de referência, que eu vou procurar em livros ou na internet, imagens que poderiam me ajudar a construir um certo repertório. Tem a fase de construção de imagens aleatórias que não estão necessariamente vinculadas ao texto, mas que estão vinculadas à ideia, né? A ideia, no caso de uma pessoa negra passando seus dias num hospício, né? Então eu construí uma série de imagens dentro dessa perspectiva. Depois que eu construí essas imagens, eu comecei a trabalhar o estilo, né? E aí entra muitas referências visuais, a pesquisa de referência. Esse estilo ele foi muito discutido com toda a equipe. A gente conseguiu definir um estilo que agradasse a todo mundo e que tivesse uma relação mais próxima com aquilo que o texto poderia despertar, né, dos leitores. A partir desse estudo dos estilos, eu comecei a desenvolver aquilo que eu chamo de thumbnail, né, que é uma prática comum entre os ilustradores. Thumbnail é quando a gente pega uma imagem que é muito pequena, faz um desenho muito pequeno, sem muito detalhe, sem muito capricho, é uma garatuja, um desenho rápido, para você poder construir o maior número de thumbnails possível. Então, para uma ilustração, eu costumo fazer cerca de 30 thumbnails. E a partir desses thumbnails eu vou escolhendo quais ideias me agradam mais, assim, quais são mais eficientes. Depois que eu escolhi os thumbnails, eu faço um esboço e do esboço eu faço uma finalização. Uma finalização usando papel, lápis, carvão e tinta guache. Na verdade, são duas etapas de finalização. Tem essa primeira finalização, que é o momento em que a ilustração surge. É o momento que eu consigo concluir ela, concluir as ideias, trazer os elementos, trazer os enigmas, né, os conceitos, todos nessa imagem. Né? Eu construo ela e ela se torna uma imagem que seja verossímil, né? As pessoas conseguem reconhecer os elementos que estão ali, né? E vão criar, a partir do olhar sobre a imagem, a sua relação com o texto. Então, essa é uma primeira finalização que eu considero muito importante. A segunda finalização é quando eu pego essa imagem e jogo para o computador. Então, no computador, eu vou sobrepondo camadas e vou trabalhando muito com os acasos. Se o Puff conseguir colocar uma imagem aí, uma ilustração, vocês vão conseguir ver isso melhor. Os acasos, para mim, são fundamentais. Assim, que por mais que eu tenha planejado tudo, né, na hora de finalizar, fazer a segunda finalização no computador, quando eu jogo as texturas, as camadas, sobreponho, vão acontecendo coisas que não estavam planejadas, né? Esses acasos são muito importantes, porque eles vão, de certa maneira, transformando a ilustração. O conteúdo permanece o mesmo, mas eles vão sendo modificados ao longo do processo, né? Aquilo que a gente não planeja, para mim, é muito importante, porque ele começa a me dar indícios de que a ilustração pode mais do que aquilo que eu coloquei no papel. Isso, para mim, é fundamental. Assim.
E essa é uma maneira também de esticar um pouco o sentido do texto, né? As ilustrações que eu fiz para o livro do Lima, elas vão ocupando os espaços onde não há o texto, não há a palavra, mas sim a imagem. Então, assim, a imagem não é complementar ao texto, ela caminha junto com o texto. Então, muitas vezes, por exemplo, nessa imagem que o Puf está mostrando aí agora, a gente tem o momento em que o Lima é preso pela polícia, né? Por mais que a gente tenha fotos do Lima, quando você está lendo o livro, você não vai procurar uma foto do Lima para saber como ele era. Essa minha interpretação do Lima, que é uma interpretação cheia de enigmas, né? Porque a gente não consegue reconhecer, de certa maneira, o nariz, a boca, o olho. Isso não está descrito em palavras. Isso não está no livro de maneira textual. Isso está no livro, isso aparece no livro a partir da minha interpretação sobre o Lima, né, que não é baseada na foto do Lima, mas sim numa ideia sobre o Lima, homem negro, capturado pela polícia. Isso faz com que o texto seja esticado, né, para contar uma história que não está sendo descrita com palavras. Então, o meu desenho aparece caminhando junto com a história, meio que misturado às palavras, né? E eu acho que eu consegui, assim, de maneira muito satisfatória, ilustrar esse livro. Assim, foi um trabalho demorado, longo, de muitas discussões, de muitas decisões todas em conjunto. Foi um momento em que eu tive, assim, o privilégio de poder ter uma equipe que foi me ajudando a entender melhor a ilustração que eu estava fazendo, porque o ilustrador tem que trabalhar muito o seu próprio ego, né? Já que ele não está fazendo um trabalho para ser exposto numa galeria, numa exposição, mas ele está fazendo um trabalho que precisa fazer parte de um conjunto, que aí inclui o design, inclui os processos editoriais todos. Então, assim, a imagem que eu produzo, ela tem que estar junto de tudo aquilo que o livro precisa para além da ilustração. Então, ela não é mais nem é menos, né? Então, a imagem ela tem que funcionar para que o livro funcione, não para que a imagem funcione isoladamente, né? Que imagem bonita, mas se essa imagem é muito bonita e o livro não vende, então é porque o trabalho não foi bem feito, né? A ilustração ela tem essa função. Se a gente está falando de ilustração editorial, ela tem que estar a serviço de um projeto editorial. E eu acho que, nesse caso, deu muito certo. E uma última coisa que eu gostaria de falar é que aquilo que eu falei no começo, né, que a minha ilustração ela está muito dentro daquilo que eu produzo como artes visuais, é uma maneira também de fazer com que as ilustrações desse livro tenham um indicativo voltado para as questões da negritude. Então, as imagens, por mais que elas sejam ilustrações do livro do Lima, elas também tentam trazer um ponto de discussão que é despertado pela própria observação das imagens, né? As imagens elas não têm uma história clara, né, para ser dita. É uma imagem feita de enigmas. Essa imagem que vocês estão vendo de uma árvore em cima de uma pessoa é um enigma que está acontecendo ali. Então, na medida que vocês vão decifrando esses enigmas, é possível que vocês encontrem, sim, algo que faz parte, digamos assim, do meu empreendimento em fazer com que toda a minha obra, seja de ilustrador ou de artista, possa ter esse engajamento nas questões étnico-raciais. Então, é isso. Queria agradecer a todos aí pela paciência e vamos continuar a live. Valeu. Obrigada, Feijão. Gente, eu tô um pouco emocionada aqui. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que está participando.
Eu vou aproveitar esse pequeno momento aqui. A gente ainda vai ouvir da Júlia Carvalho, que escreveu o pós-fácil do livro, mas vou só dar uma paradinha agora para quem entrou agora saber, né? A gente está fazendo esse lançamento virtual com falas breves de todo mundo que participou desse projeto. Então, a gente já passou aí por algumas questões do texto, já passamos por algumas questões do projeto gráfico, agora a gente escutou o ilustrador Luciano Feijão, e agora, depois disso, vamos escutar a Júlia Carvalho. E aí eu queria lembrar todo mundo que a gente está com a pré-venda rolando até o final da live, tá bom? Com o preço do livro de R$20 e entrega gratuita aqui na região de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Quando a live terminar, a pré-venda acaba e a gente vai colocar no ar nossa lojinha virtual, que aí também vai disponibilizar o livro para pessoas de fora do Espírito Santo, enfim, fazer ele chegar em todos os lugares que ele pode. Também queria lembrar vocês que a gente está com sorteio aberto durante a live, então acho que a gente vai fazer o sorteio ainda durante a live, né, equipe? É isso? Produção? É isso? Tá bom. É isso. Então, então, quem ainda não se inscreveu, tem um formulário rolando aí no chat do YouTube. É só vocês colocarem seus dados e a gente vai fazer esse sorteio ainda hoje, durante a nossa conversa. E, bom, acho que é isso. Agora eu deixo a Júlia falar. A Júlia, se quiser se apresentar um pouquinho e falar um pouco sobre como você recebeu esse convite, qual a sua história com o Lima Barreto, que eu sei que tem muita, e um pouco dos processos aí da escrita do pós-fácil. E é isso, está com você agora. Boa noite, obrigado pelo convite, gente, tanto do dia de hoje quanto da parceria para fazer esse pós-fácil dessa edição de um livro que acompanha minha trajetória na psicologia, né? Assim como a Vitória, eu sou formada em psicologia pela UFES, fiz mestrado também pela UFES, psicologia institucional, e desde meados da minha graduação eu me aproximei dos temas da saúde mental, da luta antimanicomial, e o Lima Barreto, pela via do Diário do Hospício, vem nesse momento. Anterior a isso, eu tive contato com os textos do Lima, dos mais clássicos, né, que geralmente caíam naquelas versões anteriores de vestibular, que a gente tinha que ler um monte de livro de autores brasileiros. E aí, né, eu tive acesso a Clara dos Anjos, Escrivão, Isaías Caminha, que são textos mais clássicos do Lima. O Diário do Hospício vem no meio da graduação, com o meu contato com a luta antimanicomial brasileira, a partir de um estágio que eu fiz no Adalto Botelho, né, que é o hospital psiquiátrico aqui do estado do Espírito Santo. Foi bem marcante esse processo, me transformou e aí me aproxima mais ainda desses temas e desses debates. Então, pelo texto do Lima Barreto se tratar de da segunda passagem dele, né, da segunda internação dele, o clássico Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, lá no Rio, no início da chegada aqui no Brasil, dessas ideias psiquiátricas, né, de internação das pessoas para tratamento dessas doenças consideradas, o alcoolismo, né, naquela época ser considerado doença. Então, o Lima, assim como outros corpos, né, de outros sujeitos brasileiros, alguns estereótipos considerados problemáticos, passou por esse processo. Então, é algo que a gente vivencia até hoje, por isso é importante essa nova edição, eu acho que atualiza, né, atualizar essa leitura do Lima, junto com as ilustrações do Feijão, com essa história que o Feijão traz, né, com as ilustrações para o diário, é muito importante nesse momento que a gente vive. E aí a Vitória me convidou, acho que após indicações, né, e de ter tido acesso ao meu trabalho na dissertação de mestrado, que foi discutindo os processos da luta antimanicomial e a ficção. Então, eu trabalhei com ficção durante o mestrado, e o convite vem, então, para tentar fazer uma costura entre o texto do Lima
e o texto, né, ilustrativo do Feijão, sem cair num certo academicismo, né, de tentar justificar uma coisa ou outra, e por ter, então, trabalhado com a ficção durante a graduação, e o tema que se aproxima das questões do Diário do Hospício, a Vitória fez o convite. Foi um processo bem tenso e intenso, porque coloca, né, em xeque muitas coisas, assim, da nossa formação, da minha perspectiva. Foi um ano bem complicado, assim, em termos políticos e econômicos no país, né? A gente vem de certos retrocessos na própria lei da reforma psiquiátrica. Então, escrever sobre uma questão que afeta, né, pessoalmente, sem deixar vazar uma certa preguiça e sem também fazer bandeira, né? Tipo, vamos lutar pela luta antimanicomial todo mundo, assim, tentar construir um texto que dialogasse com o contexto do Lima, da época do Lima, o contexto atual e as ilustrações do Feijão. Então, foi desafiador. A Vitória foi uma super parceira. A gente se encontrou várias vezes, em vários lugares diferentes, e na Grande Vitória, tentando sempre fazer essa troca. Ela me mostrava algumas imagens, né, ainda em processo do Feijão, e isso ia me ajudando a também escrever. E teve muita mosaico, assim, de escrever. Eu tenho um processo de escrita que ele começa pelo papel e pelo lápis, para depois ir para o computador, e aí nesse processo de impressão, tira daqui, põe dali, corta, cola. Teve um dia que a gente se encontrou, eu e a Vitória, e eu estava com um volume assim de folhas que estavam todas coladas uma na outra, porque eu não quis apagar, escrever, imprimir de novo, mas entender como as ideias elas se encaixavam. E é basicamente isso. Foi. Foi. Não, uma coisa que que eu acho bonito, assim, né, para complementar tudo isso que você falou, é que quando o seu nome surgiu, na verdade, a minha sensação foi por que eu estava perguntando e por que eu não tinha lembrado da Júlia antes. E, na verdade, teve esse processo, né, porque eu fui tentar me aproximar um pouco da sua pesquisa. A primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de entrar em contato, foi buscar sua dissertação para ver se, de fato, tinha ali discussões, né, que tinham a ver. E eu me surpreendi muito, foi essas coisas que às vezes parecem um sinal, assim, né? Porque eu peguei sua dissertação para ler e nas primeiras páginas tem lá a citação exatamente do Diário do Hospício, do Lima Barreto. Pessoalmente também é uma das minhas citações favoritas. Então, durante a leitura eu já senti sim. E eu já senti enfim, essa aproximação, né, com você e com o seu trabalho, e ler sua dissertação para mim só confirmou que você era isso que a gente estava precisando, essa costura final, né, para esse projeto fazer sentido e alcançar outras discussões com força, né, porque é isso que a gente estava falando no início. Eu acho que é um projeto que ele traz muitas questões sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, desde a forma como a gente trata a ilustração, o projeto gráfico, até os temas que tangenciam aí, né, da luta antimanicomial e da negritude. Então, eu acho que é um projeto muito rico nesse sentido. E foi muito bom ter tido esse momento aí de todo mundo poder falar um pouquinho. Quem se interessou bastante pelo que a Júlia estava contando, na semana que vem, dia 18, quinta-feira também, às 6h30, a gente vai ter uma live, só nós duas, que a gente vai trocar um pouco mais sobre esse processo da escrita do pós-fácil, como foi a construção desse texto, e sobre o trabalho da Júlia também na dissertação e depois, e um pouco também do nosso contexto atual, né? Formas de ler o Lima nesse contexto atual que a gente está vivendo agora. Então, acho que por enquanto é isso. Não reforcei o suficiente durante a live, mas já recebemos algumas perguntas. Quem tiver outras perguntas pode ir colocando aí no chat, que agora a gente vai abrir para esse momento de responder esses questionamentos que chegaram. E lembrando todo mundo que quando a gente fechar a live também fecha a nossa pré-venda, tá bom?
A pré-venda ela esteve no ar aí desde sexta-feira. O preço do livro é R$20, com entrega gratuita em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E no final da live a gente vai soltar o link da nossa loja virtual. E na loja virtual todo mundo vai poder fazer pedido de fora do Espírito Santo também, enfim. Mas também tem desconto lá na loja, então fiquem atentos. Tentem comprar logo. E acho que é isso. Então, a gente já recebeu algumas perguntas. Eu vou começar aqui com a primeira que chegou, que foi da Carolina Ruas. Deixa eu só abrir aqui. A Carol disse, queria que vocês, acredito que é o pessoal do design gráfico, né, que é o Estúdio Monomotor, o Felipe e o Wellington aqui, queria que vocês falassem um pouco sobre o uso do preto, os vários tons de preto e as estratégias para garantir uma impressão de qualidade. Quem já imprimiu publicações que contêm muito preto sabe que não é fácil, às vezes os detalhes e as variações de cor não imprimem como deveriam. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então essa é a primeira pergunta aí para o pessoal do projeto gráfico. Maneiro, uma boa pergunta. Na verdade, assim, no princípio do projeto, a gente já tinha tido uma experiência anterior com o Feijão, né? Quando a gente fez para ele a exposição AMAS, a gente imprimiu um catálogo e a gente tentou fazer algo no catálogo que era trabalhar com 2 tons de preto. Na verdade, era a mesma cor preta, né? Só que em tratamentos diferentes assim na imagem. Porque normalmente quando você imprime numa cor só, a imagem fica muito chapada. Então, quando eu falo chapado assim, é que você perde um pouco a nuance assim de meio tom e coisas do tipo. Então, a gente tinha uma ideia que é fazer uma coisa que tradicionalmente se faz, que se chama preto calçado, que você adiciona uma segunda cor, normalmente a cor oceano, né? E a gente entrou numa situação em que a gente se perguntou, pô, mas será que não vai dar uma nuance demais de azul, dependendo de como a gente tratar essas imagens e tal? E a gráfica que a gente imprimiu na época sugeriu pra gente trabalhar com 2 tons de preto. Aí vocês resolvem esse problema e vocês conseguem intensificar um pouco mais esse contraste. E manter a nuance dos meios tons, né? Então, nessa experiência do livro do Diário do Hospício, a gente tentou, assim, no princípio pensou em fazer a mesma coisa. Só que durante o processo, a ideia de trabalhar com uma segunda cor assim veio de forma muito forte. Uma segunda cor que ela tivesse uma possibilidade de dar destaque para alguns elementos de texto, né, como, por exemplo, paginação, título, né, destacando as notas e coisas do tipo, e até mesmo sendo usada totalmente assim no fundo de algumas páginas, né, como são essas páginas logo no início, assim, de folha de rosto, que são as pré-textuais, as pós-textuais também, no final também tem a parte que fala sobre essa edição do livro, também vem dessa maneira, e acabou que ela resvalou na capa também, né, a capa veio essa relação aqui de ter a cor no fundo e a imagem em preto na frente. Quando a gente pensou nas imagens dentro do miolo, é uma coisa que é até um pouco difícil para ver quem tem um livro aí. Mas a gente trabalhou com uma técnica chamada Dotone, né, que é trabalhar com 2 tons da imagem. E aí a gente trabalhou com o preto e esse marrom também nas imagens, né? Quem tiver um conta-fio ou uma lupa, assim, consegue identificar melhor esse tipo de coisa. Mas dá para ver em algumas imagens, essa aqui eu acho que é bem evidente, né, que tem um tom assim muito leve de marrom também sendo utilizado nelas. Fala um pouquinho sobre isso, Felipe. Não, acho que você já arrematou. Tá tranquilo. Show. Próxima pergunta. Surgiram outras perguntas sobre o design, mas eu vou seguir a ordem aqui que as perguntas foram feitas, tá? A segunda pergunta foi da Elaine Pinheiro. A Elaine queria saber quanto tempo, Feijão, você levou ou você teve, né? Quer dizer, ou a decisão é sua ou foi nossa. Então, eu acho que ela quer que você abra esse processo, se a equipe pressionou ou não. Mas quanto tempo você levou para fazer toda para desenvolver e finalizar as imagens? Acho que foi 4 meses, né? 4 meses. 4 meses inclui leitura, pesquisa de referência, esboços, reuniões, finalização a lápis e depois finalização digital. Acho que foi uns 4 meses para fazer 16 imagens. Foi isso. Beijo, Elaine. Acho que foi isso também. Bom, a próxima pergunta, né? Foi do André Oliveira. São 2, na verdade. 2 pelo preço de uma. 2 dúvidas de design.
Como foi a escolha da família tipográfica utilizada e como foi a escolha do grid e as variações para a composição do texto. Legal. A família que a gente utilizou, né, foi a Carol. É uma tipografia brasileira feita por uma founder chamada Black Letra, que é do Daniel Sabino. Ela é uma tipografia que ela tem características bem específicas assim de desenho. Ela tem não vai dar para eu mostrar com tanta evidência aqui, mas eu sugiro que vocês entrem na internet e procurem sobre Carol Black Letra. Mas se vocês, quem tiver o livro na mão, assim, vai conseguir identificar isso com mais facilidade. Ela tem um corte assim no desenho dela que é muito característico, que lembra um pouco alguma coisa de resquício de xilogravura e técnicas que são mais brutas assim de construção de imagem, né, manuais. Então ela foi uma tipografia que já tinha sido definida assim desde o princípio, e que a gente tinha uma ideia de trabalhar com uma segunda tipografia para fazer título, para fazer capa. Mas durante o desenvolvimento a gente achou que seria interessante manter a mesma tipografia para tudo, né? Porque também aí toca um pouco a questão do grid, né? Esse livro ele tem uma concepção que ele está mais pro lado do livro clássico. E aí eu falo de algumas coisas assim que eu vou até colocar de novo aqui o slideshow, que eu acho que ajuda a evidenciar esses pontos. Bom, acho que está aparecendo aí, né? O pessoal que está vendo. Então, normalmente, quando a gente define assim, um grid, né, tem uma orientação de margens, e essas orientações elas mudaram através dos tempos, né? A tendência, né, mais moderna assim, de trabalhar com margem é você ter um espaçamento maior na margem interna. Nesse caso, a gente queria trabalhar com um livro que tivesse um aspecto clássico. A gente está falando também de um texto centenário, né? Então a gente tentou trazer essa coisa assim de uma certa simplicidade no trato da forma, né, tanto que está apresentando uma tipografia quanto no aspecto da composição, do layout, do grid, né? Então o único momento que o grid muda um pouco assim é esse que está passando agora, que é a partir do capítulo 10, como eu falei no início, se as pessoas talvez não acompanharam também. Que como o texto do Lima começa a virar notas assim, quase apontamentos soltos, a gente usou esse recurso de diminuir um pouco a largura da coluna, trabalhar com o texto todo alinhado à esquerda para dar um pouco essa noção de uma coisa que é menos formal, e a gente adicionou bastante espaço entre cada um desses apontamentos, que é uma forma também de traduzir essa relação do texto se esgarçando, né, do texto se abrindo, assim, tendo mais espaço vazio entre eles, tendo coisas que a princípio você olha assim e relaciona e são coisas desconexas, né? Não tem uma relação como os outros capítulos anteriores têm, né? De início, meio e fim. Então, basicamente foi dentro desses princípios assim que a gente tentou trabalhar. Isso se reflete em algumas coisas da composição também. Então, a paginação é centralizada, os títulos são centralizados. Isso é uma coisa que normalmente assim, não aparece muito no meu trabalho, no trabalho do PUF. Quando eu falo PUF, é o Felipe Gomes, tá, pessoal? Isso não fica muito evidente assim nos nossos trabalhos anteriores, porque a gente está acostumado a trabalhar um pouco dentro de um contexto mais moderno, assim, de lidar com composição e tal, mais contemporâneo. Nesse caso específico do livro, a gente achou que seria interessante voltar para isso. Então, só reforçando esses aspectos, né, a tipografia é uma tipografia só para todo o livro. A gente trabalha com as variações dela, com a versão black, versão bold, com itálico, mas a gente acabou fazendo questão de que a gente trabalhasse de forma mais uniforme, assim, no sentido tipográfico. Acho que é isso. Uf. É isso. Oi. A próxima pergunta do Igor Maia é para o Feijão também. Feijão, qual foi a dimensão original dos desenhos que você fez? Teve duas dimensões. Teve a 3 e a 4. Nada muito específico, assim, a 3 e a 4. Eu comecei a fazer os originais em A3 e o prazo estava apertando. Então eu diminuí, comecei a fazer em A4, mas eu não fazia uma ilustração inteira em um A4. Eu fazia em vários A4s. Então, por exemplo, essa ilustração que eu fiz para a capa, que também está no miolo, que é o Lima chegando, né, que é o Lima sendo preso pela polícia, ela foi feita em 4
folhas A4. Então, uma é o desenho do Lima e as outras 3 são as botas, né, os coturnos dos policiais. Então, foram só esses 2 tamanhos mesmo. Fim. Boa. A próxima pergunta é para você também, Feijão. O usuário da pessoa que colocou ela é União de Negro pela Igualdade no Espírito Santo. E a pessoa perguntou, Feijão, como foi o desafio de interagir com a escrita visceral e profundamente introspectiva do Lima Barreto? Desculpa, abraço Wellington Barros. Foi o Wellington Barros que fez essa pergunta. Legal, Wellington. Lembra? É o Wellington, puxa, do Mucani. Demais, grande Wellington. Eu esqueci a pergunta. Como é que é? Ai, meu Deus. Calma aí, deixa eu fazer de novo. Feijão, como foi o desafio de interagir com a escrita visceral e profundamente introspectiva do Lima Barreto? Tá. Foi muito difícil, porque, como eu disse no começo, o texto não seguia uma linearidade, assim, uma sequência de começo, meio e fim. Mas, assim, teve uma coisa que, digamos, ajudou, foi o fato de que aquilo que eu identifiquei no texto, as angústias, né, a tristeza, a violência, o racismo, aquilo que eu fui identificando ao longo da leitura, de certa maneira, são temas que eu já venho trabalhando. Então, uma maneira de lidar com essa carga de informação tão pesada do texto do Lima, né, lidar com todos esses afetos que muitas vezes são difíceis, né, são duros ao longo da leitura, isso já estava em mim, né? Quando eu construo os meus desenhos, eles partem muito dessas diretrizes, sabe? Violência, racismo, as angústias. Inclusive, é o que eu estou revendo, né? Eu estou revendo isso, eu estou ficando... Estou me sentindo, às vezes, muito... Às vezes eu me sinto muito taxado como alguém que só faz isso, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante, estou pensando nisso agora, tá? Eu acho que seria muito mais interessante se eu pudesse identificar essas coisas no livro do Lima, na escrita dele, e não partir de uma produção usando o mesmo tipo de referência que eu uso em outras obras, né? Eu acho que seria muito mais interessante poder reverter isso, né? Poder fazer uma reconfiguração, né? Não expressar exatamente aquela sensação de dor, né? De sofrimento, um sofrimento que é muito legítimo, né? Claro, mas o que eu posso dizer para os leitores, né, com as minhas ilustrações, que não seja exatamente isso, né? Porque às vezes isso torna a leitura da imagem uma coisa muito fechada, né? Então, se eu pudesse, talvez isso seja um momento para o outro livro que a Borda for lançar e me chamar para ilustrar, é um momento que eu posso, de repente, reverter esse jogo, né? Não fazer exatamente aquele sofrimento que está sendo indicado, mas ir dar um passo além daquilo, né? Porque ampliar a função da ilustração é ampliar o sentido do texto e muitas vezes você reposicionar esses afetos que aparecem com o texto é uma maneira de ampliar o texto também. Então, se o texto fala de muito sofrimento, como é que eu posso fazer uma imagem que não tem o sofrimento como uma questão basilar ali na construção dela, entendeu? Esse é um desafio. É isso. Valeu, Wellington. Obrigado. Massa. Deixa eu só checar se veio mais alguma. Vou até aproveitar, o Wellington, ele continuou o pensamento aqui, e eu vou então falar o que ele está dizendo, né? Ele falou que essa questão surgiu, né? Ele pensou no ponto de partida que você usou na construção da exposição do Mucani. Foi a Torções, né? A exposição do Mucani. Sim. Então foi a partir daí que ele
Então, ele tá totalmente correto, assim, porque a exposição do Mucânio, Torções, ele foi um disparador, assim, eu acho que eu só consegui chegar nesse resultado no livro do Lima porque eu fiz o Torções, e porque depois eu fiz o Amas, e porque depois eu fiz a exposição com a Rosana Paulino, e porque depois eu estou pesquisando essa questão da antianatomia. E aí eu criei condições, assim, sabe? Eu criei uma bagagem para poder fazer essas ilustrações do Lima e que correspondesse ao mesmo tempo com o meu trabalho de arte. É isso, está certo. A próxima pergunta veio do Gabriel Albuquerque. Não tem direção, não é para você necessariamente, Feijão, não é para ninguém necessariamente, mas acho que é para todos nós. Eu vou passar a princípio para a Júlia, porque eu quero muito ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. E aí a gente faz os nossos apontamentos também, se tiver coisas para poder complementar, né? A pergunta dele é a seguinte, já adianto que é uma pergunta para pensar, né? Reflexiva. O hospício enquanto solidão e matéria desertificada existencialmente. Ele se aproxima do isolamento que a pandemia nos impôs? Sim, não? Em qual medida? E há algo de profético nesse projeto? Né? É com Assim, você. das minhas vivências manicomiais e da minha vivência atual nesse isolamento, eu diria que não. Porque, assim, o que eu tenho experiência, né, em hospício e desse deserto, que é, né, esse massacre de singularidades produzidos nesse lugar, é bem tenso, assim. Eu não faria essa comparação. De fato, a gente tem vivido está sendo bem desgastante, né, esse isolamento, essa quarentena. Metade da população está de quarentena e a outra metade não. E aí, assim, quem está, acho que nesse terceiro mês, desse vai e não vai, quem está de fato cumprindo direitinho com o isolamento social, já está entrando num movimento de reflexões bem complicadas, assim, eu mesma estou pensando seriamente em sumir, porque eu não aguento mais, só que eu não faria essa comparação, porque eu acho que ainda isolados em casa por uma quarentena, a gente não tem o peso de um diagnóstico e leva a uma morte em vida, sabe? As pessoas que até hoje são levadas a esses lugares para suposto tratamento ainda tem um estereótipo, é esquizofrênico, é alcoolista, e isso massacra, né? Acaba massacrando a subjetividade dessas pessoas. A gente ainda está sem nenhum diagnóstico, sem nenhum psiquiatra falando do que devemos ou não fazer, sem nenhuma violência, né? Contra nós. Assim. A gente está aprendendo a lidar com a gente mesmo, com os nossos familiares, mas ainda livres, né? Não sei se Gabriel conseguiu me alcançar, assim. É porque a experiência que eu falo, né, manicomial, foi bem pesada, assim, de vivenciar morte, bem pesada. Então, eu não conseguiria fazer essa comparação. Mas eu super entendo o sofrimento que a gente está vivendo atualmente. Eu fico pensando também na palavra profético, né? Assim, excluindo a questão do isolamento, mas pensando apenas, talvez, na situação que a gente vive hoje com as instituições psiquiátricas, né? Não sei se profético é a palavra, mas eu gostaria que não. Mas a gente está vendo que sim, talvez, né? A gente está vivendo um momento de muitos retrocessos que talvez seja um profético ao contrário, assim, do avesso, sabe? Então, acho que nesse aspecto, excluindo essa questão com isolamento, talvez sim, não sei. Eu acho que... Pode falar, Tofim, desculpa. Eu acho que em alguma medida sim, né?
sei que é um abismo muito grande, né? É muito distante, assim, da experiência, mas é talvez algo que aproxime a gente a se imaginar, né? Se colocar um pouco nisso, porque a gente vê enfim, com todas as liberdades que nós temos, enfim, a gente está isolado, mas a gente ainda tem algum nível de liberdade, a gente sofre com isso, né? A gente fica imaginando alguém que, né, tem essa liberdade completamente, tem a liberdade completamente restrita, né? Então, acho que aproxima de fato. Tem uma outra... Alguém quer falar mais alguma coisa? Complementar? Tem uma questão aqui também que apareceu, que é para você, Júlia. Chegou um pouco em outros canais aqui. E não tem nome. Mas a pessoa queria saber de que forma, e isso acho que pode ser bastante a sua opinião ou as suas experiências mesmo, de que forma a arte, a imagem, a leitura de imagem, a produção de imagem podem ser tratadas em trabalho dentro de uma instituição psiquiátrica, ou mesmo não dentro da instituição, mas um trabalho que tangencia aí um certo diagnóstico, um certo tratamento. Como que a arte... Como que a arte nesse aspecto aí da produção de imagens, da leitura de imagens, né? Contato com desenhos e produção de desenhos pode comparecer nesse cenário de uma instituição psiquiátrica? A gente, em termos de instituição psiquiátrica, a gente tem a experiência da Anise, né? Que trouxe para a Anise da Silveira, médica, e trouxe para o manicômio, para o hospício, na década de... Me ajuda com datas, Vitória. Na década de... Ela foi taxada de comunista. Vou fazer o fact-checking aqui enquanto a gente 1950, 60. Ela trouxe para a experiência dela enquanto psiquiatra, laboratórios, né, que os internos pudessem, então, desenhar, ter acesso a essa realidade. Ela foi taxada de muitas coisas, sobretudo que isso não seria tratamento, mas a gente tem relatos, né, de que isso contribuiu muito para o processo terapêutico singular dos internos que tiveram acesso a essa experiência inovadora dela. E até hoje a gente vê, né, experiências nos CAPs, a gente vê experiências de arte-terapia, laboratórios mesmo, que permitem às pessoas a acessar esse universo da arte e explorar essas linguagens. Assim, eu acho fantástico poder trabalhar com esse movimento, né? Trazer a arte um pouco para essa realidade. Assim, são produções incríveis que ocorrem quando se tem essa liberdade de explorar e acessar esses outros universos, né? Afetivos, e transformar isso em elementos que não pela via da palavra, muitas vezes, né? A gente vê quadros e pinturas e desenhos e escultura. Eu acho válido, assim, no sentido de que a arte permite que processos terapêuticos ocorram sem necessariamente recorrer a instrumentos mais colocados como científicos, né, talvez. Eu não sei se é por aí a questão. Foi uma pergunta bem aberta, mas eu acho que você respondeu. Eu achei bem legal puxar o fio da Nise, né? Eu dei uma pesquisadinha aqui, ela começou ali por década de 30, então a gente tá um pouquinho fora, mas ela ainda trabalhava em 50, 60. Getúlio Vargas, ela foi taxada de comunista, foi presa, por aí mesmo. Bom, então a próxima pergunta é da Carolina Ruas, novamente, e acho que é para mim essa pergunta, então eu vou começar respondendo, e aí também, se alguém quiser complementar, fica à vontade, né? A pergunta foi: como surgiu a ideia de trabalhar com textos em domínio público? Quais as vantagens e desafios dessa escolha? E como o projeto interage com essa memória da literatura brasileira e com o mundo contemporâneo? Logo que eu li essa pergunta, eu
fiz essa pergunta para mim mesma, né? Comecei a anotar algumas coisas. Eu acho que a minha resposta não vai ser para nenhuma delas especificamente. Vou falar um pouco de todas, enquanto, né? Tipo assim, tudo junto e misturado, assim. Bom, a ideia de começar com o domínio público, eu acho que a gente ficava sempre muito ligado lá no portal, né? Acho que isso surgiu em alguma conversa nossa e a gente começou essa pesquisa. Outros autores também, outros textos a gente chegou a ler, né? Claro que o projeto do Lima foi esse que foi à frente, mas a gente fez uma pesquisa no domínio público com outros materiais também. Eu acho que, de forma geral, assim, é um portal que a gente precisa, como população mesmo, estar mais atento à sua existência e valorizar mais a existência disso, porque eu acho que é um patrimônio cultural brasileiro muito importante. Então, a gente tinha essa vontade de trabalhar. Claro que existe uma vantagem de trabalhar com texto do domínio público, que é a ausência, né, do pagamento dos direitos autorais. Claro que, na verdade, sim, o direito de autoria ele é sempre do Lima Barreto, né? Mas a questão do pagamento desses direitos fica um pouco mais facilitada. Na verdade, não existe nesse caso do domínio público. Então, claro que isso é uma vantagem um pouco mais óbvia, né? E para um projeto como o nosso, que tinha uma verba muito pequena e uma equipe muito reduzida, isso foi um grande fator, eu acho, para a gente trabalhar com esse texto. Mas tem outras coisas também que estão aí, né? Eu acho que a gente tinha vontade de trabalhar com um autor que tivesse uma certa expressão já, por uma vontade de testar esses caminhos, assim, né? Se a gente coloca ali quase como que se o texto ele pudesse carregar junto consigo, porque a gente sabe que o Lima é uma pessoa conhecida e que muitas pessoas já se interessam por ele. Então, uma forma quase de direcionar esse interesse para outras coisas que a gente também acha que merecem essa atenção. Eu acho que isso foi um fator que entrou também. Uma desvantagem que eu colocaria do trabalho é porque o fato do texto estar em domínio público significa que, de certa forma, já existem muitas edições dele, né? Isso nem sempre significa que o texto é conhecido, nem sempre significa que o texto já faz parte, assim, enfim, do senso comum de todo mundo. No caso do Lima, acho que talvez esse até faça. A gente tem visto uma resposta muito legal de muita gente que já leu, ou até que esteve em escolas que pediam essa leitura. Então, eu acho que isso, por um lado, essa pluralidade nesse sentido é muito interessante, porque o texto se torna mais acessível. Por outro lado, no texto do Lima em especial, teve essa questão, né? Como não é um texto, vamos dizer assim, completamente estabelecido, porque ele tem essas palavras que são elegíveis, tem certas versões, certas edições no mercado, que acho que por terem conseguido acessar os originais, eles têm trechos que outras edições não têm, porque eles conseguiram decifrar ou acharam trechos que não estavam ali. Então, assim, esse texto do Lima, ele é um texto que vai ser diferente cada livro que você procurar. E isso desde coisas mínimas de pontuação, porque alguém interpreta como uma vírgula, que pode ser um ponto, desde coisas até que impactam mais no texto, como essa questão, né? Tem edições que têm palavras que em outras são consideradas ilegíveis. No nosso caso, a gente não tinha a possibilidade de acessar esses originais, então a gente trabalhou com a transcrição já feita pela Biblioteca Nacional. Mas eu diria que esse é um dos grandes desafios de trabalhar com esse texto, porque você quer, como uma pessoa que está tratando de um texto tão importante quanto esse, você quer fazer isso com muita responsabilidade e muita ética, né? Então, eu acho que, para mim, pessoalmente, foi um processo muito difícil, esse ano, assim, mais de um ano trabalhando, porque envolveu muita leitura, e não só desse texto especificamente, mas de outros textos e outros artigos de pesquisadores, de pessoas que já são muito mais, assim, conhecedoras da obra do Lima, né, do que a gente poderia querer ser em 1 ou 2 anos de pesquisa. Então, foi um grande desafio esse aspecto, realmente, assim, de pesquisar bastante para decidir, né? Bom, já que a gente vai reposicionar esse texto, porque eu acho que esse é outro desafio, desculpa se está sendo confuso, mas esse é outro desafio, né? Nem tudo que é antigo, eu acho que é relevante para agora, né? Eu acho que isso é uma discussão que a gente está vivendo muito agora, enfim. Monteiro Lobato, por exemplo, entrou recentemente em domínio público e houve toda uma discussão, né, sobre como tratar essa obra, porque o mundo já mudou muito e eu acho que isso é uma questão extremamente válida.
Eu não tenho uma resposta para isso. Mas, como questionamento, eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser feita. Então, assim, isso nem diz tanto do domínio público, mas mais o fato de ser um texto que já está há muito tempo, já foi escrito há muito tempo, né? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande no sentido de como você vai colocar esse texto no mundo novamente, quais são as questões que esse texto vai poder provocar, quem você está fortalecendo com isso, quais são as discussões, quais são as redes que você está fortalecendo com esse texto, porque eu acredito muito que o livro ele não se esgota nele, né? Na verdade, o livro ele vai construir a sua trajetória em todo mundo que está lendo e nas discussões que vão surgindo, e eu acho que com esse livro a gente apostou muito nisso. Esse último aspecto que você trouxe, que deixa eu só retomar, né? Como que o projeto interage com essa memória da literatura brasileira e com o mundo contemporâneo? Eu acho que tem muito a ver com isso. Quando a gente decidiu reposicionar esse livro, tinha essa vontade, essa preocupação de fazer isso com muita ética. Eu acho que a escolha da Júlia para escrever o Pós-Fácil teve a ver com isso também, com uma vontade de que esse texto, ele fosse reposicionado, recolocado, né, na vida assim, das pessoas, mas que ele fosse feito com algumas discussões iniciadas ali dentro dele, né? Um livro que propiciasse essas discussões. Então, eu acho que isso é muito importante. E como eu respondi também na pergunta que o Gabriel fez, a gente estava até discutindo isso ontem, eu e Júlia, assim, a gente tem vivido muitos retrocessos no campo da luta antimanicomial no Brasil. Claro que estou falando isso porque a gente está nesse tema, mas, na verdade, retrocessos vários e muitos e diversos. E eu acho que tem esse papel também, né? Pelo menos acho que tem uma esperança de que o livro possa reacender certas preocupações, certos questionamentos, até quando a gente percebe que aquilo que foi escrito pelo Lima, né, em 1919, continua ou se agravou ou ganhou outra roupagem. Então, eu acho que foi um pouco essa a minha resposta. E vou aproveitar esse gancho também para dizer que a gente vai expandir um pouco todas essas questões na live com a Júlia na semana que vem, dia 18, às 6h30. Tá? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais... Oi, Vicky, só complementar aqui, enfim, reforçar um pouco um aspecto que você colocou, né, que diz respeito sobre o domínio público, que enfim, né, em se tratar de negros, né, muitos não tiveram em vida, né, ou o reconhecimento necessário no seu período para que esse conteúdo pudesse repercutir. Então, publicações do domínio público também são oportunidades atuais, contemporâneas, de atualizar essa relação que nós temos hoje com a literatura, reconstruindo, né, a possibilidade de uma sociedade mais inserida dentro dos direitos plenos, né, de todos os cidadãos, né, independente de suas origens. E então, assim, também faz parte disso, né? Nós, ao longo dessa pesquisa que a Vicky citou, nós tivemos acesso a alguns textos que você não encontra mais em bibliotecas, porque simplesmente, enfim, foram uma tiragem muito pequena, se esgotaram, né? Às vezes se perderam no tempo, né? Publicações de mais de 50 anos, enfim, que os livros se deterioraram, né? Estão espalhados, né? Às vezes as bibliotecas têm algum nível de deficiência também de organização de acervo, né? Então, ter a possibilidade de repercutir esses textos que estão em domínio público, né? Que tem uma história, tem uma trajetória, também recolocá-los na memória brasileira, enfim, internacional, o que for. Mas isso eu queria complementar. Perfeito, obrigada. Bom, a gente tem uma última pergunta. Se surgir mais alguma no chat, gente, ainda dá um pouco de tempo, tá? A gente não queria alongar demais, mas se tiver uma ou duas perguntas aí a mais, podem fazer no chat. São os últimos momentos da live, os últimos momentos da nossa pré-venda e os últimos momentos do nosso sorteio. Então, se você chegou agora, pré-venda com livro preço promocional de R$20, entrega gratuita em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, até o final dessa live. No final da live, a gente vai colocar no ar a nossa loja virtual, então pessoas de fora do Espírito Santo também vão poder comprar o livro. E o nosso sorteio também, no final da live, a gente vai fazer o sorteio, então a gente tem um formulário rodando aí no chat, o link dele está por aí. Se você quiser participar, você coloca lá seus dados e durante a live ainda a gente vai sortear 2 exemplares do livro para vocês. Bom, e agora a última pergunta que eu tenho foi feita pelo André Oliveira. Acredito, é isso mesmo. Foi o André Oliveira que fez para o Feijão.
Feijão, qual foi o aspecto do processo de criação dessas ilustrações que trouxeram novos modos de uso de materiais e no pensar criar corpos? Essa pesquisa com material alternativo, apesar de eu não ter usado materiais alternativos nas ilustrações do Lima, ter um pouco dessa prática. Quando eu falo material alternativo, eu falo pente de cabelo, escova de dente, gilete, gaze e esponja de lavar louça. Eu trabalho muito com essas ferramentas, mas eu não usei elas na hora de fazer os desenhos do Lima. Mas ter essa vivência com material alternativo me possibilitou a produzir um desenho um pouco mais solto, um pouco mais disponível para os acasos, como eu já mencionei, um pouco mais disponível para os acidentes, né, que vão acontecendo ao longo do percurso. Então, assim, os materiais alternativos, eles têm muito isso, né, que aquilo que a gente planeja não é aquilo que a gente consegue executar, porque o material alternativo, como ele não foi pensado para ser usado em desenho, a gente tem que meio que domar, né, aquilo. Então, a gente cria outras condições, né, na técnica, no jeito de manusear o material, no jeito de pensar a imagem. O nosso corpo muda, né? A gente começa a ter medo e aí tem que lidar com esses medos, porque acidentes vão acontecer o tempo todo. E aí, quando eu vou pegar um material mais tradicional, que no caso é o lápis ou carvão, que foi os materiais que eu usei para o Lima, eu estou muito mais disponível para essas experiências que não são planejadas, né? Elas partem de um planejamento, mas na hora de fazer, de usar o carvão, o lápis, eu estou muito mais assim desprendido, né? Dos acasos que vão acontecendo ao longo desse processo. E com relação à ideia dos corpos, né? Das deformações, bom, você vai ver ao longo do livro que não existe nenhuma anatomia perfeita, né? Toda vez que eu vou fazer a imagem de algum personagem do livro, né, seja uma pessoa, né? Essa pessoa ela não está dentro de nenhum livro de anatomia, né? A configuração dela corporal ela não está alinhada a nenhum pressuposto anatômico, né? E isso é porque eu venho pesquisando isso, né? Eu venho pesquisando o que seria uma anti-anatomia e o que seria pensar uma anti-anatomia como parte de uma luta antirracista. Então, se eu trabalho uma deformação, um tipo de configuração corporal que não é estabelecido por nenhum postulado anatômico, científico, médico, é porque essa deformação ela conjuga com as lutas que eu estou tentando empreender assim, com esses desenhos. Então, eu acredito muito que todo o meu trabalho, desde 2016, quando eu fiz o Torções, ele vem caminhando para uma deformação cada vez maior. Então, se eu for ilustrar um outro livro, como eu ilustrei recentemente, o livro do Tolstói, ilustrei A Morte de Ivan Ilitch, pela editora Antofágica, nenhum corpo ele está dentro desse manual anatômico, né? Porque eu acredito muito que um corpo deformado, quando eu falo deformado, eu falo no bom sentido, né? No sentido positivo, potente. Eu estou trazendo muito mais informações do que respeitar uma diretriz anatômica oficial, né, normalizada. Eu quero que o anormal seja aquilo que dispara os desenhos, né, e não a normalidade. Por isso que todo o trabalho que eu faço a partir de 2016, com Torções, ele vem procurando cada vez mais intensificar essa anormalidade, né? Essa não oficialização. Eu acho que é isso. Fim.
Sim, desculpa, tem sempre um delay aí que é a gente desmutando o microfone. Mas beleza, a gente não teve, acredito, mais nenhuma pergunta. A gente teve muitos elogios. Alba Regina Schwartz agradecendo, falando parabéns pela iniciativa, parabéns para o Feijão. Obrigado. Sayonara também. Ah, Wellington sayonara. Fiuza também mandou um abraço para você, Feijão. Fiuza, te amo, Fiuza. Acho que é isso. Bom, então vamos lá para os nossos últimos avisos, de novo. Bom, a semana que vem, tá? De novo, mesmo esquema, live no YouTube. Só eu e Júlia, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos todos que a gente começou a conversar hoje. Então, a gente vai expandir um pouco mais o assunto do pós-fácil, como foi essa escrita, enfim, a dissertação da Júlia, o trabalho da Júlia e tudo isso. Então estão todos convidados. A gente está fazendo a divulgação de todos esses eventos da pré-venda e tudo mais que tem a ver com o livro lá no nosso perfil do Instagram, que é @bordaeditorial. Quem é do Twitter também tem lá, @bordaeditorial. Então fiquem à vontade para seguir onde vocês preferirem, na rede social que convier. Vamos lá, próximos avisos. A pré-venda termina no final dessa live, então já. A pré-venda, lembrando que o preço promocional do livro durante a pré-venda é R$20, com entrega gratuita em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E assim que a gente terminar a live, a gente vai tirar a pré-venda do ar e vai colocar a nossa loja virtual no ar. Então, quem for do Fora do Espírito Santo, fica ligado também lá nos nossos perfis, que a gente vai fazer esse anúncio e você vai poder adquirir o livro. E lá na loja ele também vai estar com desconto. Então, tem coisa para vocês também. Deixa eu ver. O que mais que a gente precisa falar? Acho que é isso. De novo, a gente queria, fazer agora alguns agradecimentos que a gente tem aqui preparados, porque nós somos 5 que estamos aqui hoje, né, da equipe que lidou diretamente com esse projeto, mas tem muita gente que ajudou a gente nesse processo. Então, agora eu vou falar um pouco desses agradecimentos e a gente vai preparar o sorteio. Então, se você ainda não se inscreveu no sorteio ou chegou agora, a gente está fazendo um sorteio aqui durante a live de 2 exemplares do livro. Tem um formulário aí rodando no chat do YouTube. Se você ainda não colocou seus dados, é só acessar o link, coloca seus dados lá e logo mais, assim que eu terminar os agradecimentos, a gente vai saber quem foi o ganhador, tá bom? Então, acho que é isso. Diga. Depois você abre um tempinho aí que eu queria fazer uma fala de encerramento, assim. Claro, pode fazer agora. Ah, pode? Vai, pode, o palco é seu. Eu ia até falar, se mais alguém quisesse complementar alguma coisa, fica à vontade. Então, eu só queria agradecer aí a oportunidade. Eu queria agradecer ao PUF, a Júlia, o Erlen, a você, Vicky, por a gente ter feito esse trabalho, que para mim foi algo muito importante assim na minha carreira, que é curta, né, como ilustrador, está começando. E eu queria dizer uma coisa, assim, agradecer as pessoas também que participaram da live, que não puderam ficar até o final também, não tem problema. Mas eu queria dizer uma coisa, eu vou falar assim bem rapidamente as consequências de ter ilustrado esse livro do Lima na minha vida, porque por mais que o ofício de ilustrador seja algo que eu carrego assim como uma maneira de me manter financeiramente, eu acho que para além disso é importante eu dizer assim que trabalhar esse texto do Lima, ilustrar o Lima, construir essas imagens, foi uma maneira também de eu me construir, assim, não só como uma tentativa de ser um profissional melhor, né, ilustrando um livro dessa maneira, que eu acho que foi um resultado bastante potente, assim, mas ao mesmo tempo ter ilustrado Lima, ao mesmo tempo ter ilustrado Lima significa que eu fui me construindo a partir da história que estava sendo mostrada para mim, assim. Porque uma coisa é eu fazer desenhos, ilustrações de homens e mulheres negras, né, para discutir racismo, discutir escravidão, que estão sempre do lado de fora, né? Eles estão sempre lá.
e eu estou observando eles lá. Outra coisa é você ler um texto como esse do Lima e se sentir, de certa maneira, parte daquilo. Não com relação à loucura, especificamente, mas com relação a um certo tratamento que as pessoas que são negras, né, homens e mulheres, sofrem. E se a gente muda o lugar, se a gente tira o hospício e começa a colocar outros ambientes, né, outras situações, me parece que as coisas são sempre as mesmas, né? Então, ter ilustrado esse texto foi uma forma também de eu tentar fazer com que essas imagens dê conta também de outros lugares que não são esses que estão no texto, mas aqueles lugares que são disparados pelo texto e pela imagem. E tem uma coisa também muito fundamental nisso, que é, na medida em que eu fui construindo esses desenhos, eu fui me desapegando deles. Eu fui me tornando invisível a eles, para eles poderem caminhar sozinhos, para eles poderem caminhar na função que eles precisam ter, que é dentro do livro, e marcar um certo manifesto com esses desenhos. Eles não têm, por mais que eles sejam meus, e isso está evidenciado na capa do livro, eles não são desenhos que, por mais que eles tenham nascido de mim, mas eles não são exatamente meus, de fato, porque eles estão no mundo agora. E eu tenho muito orgulho de ter feito eles, mas eu acredito que eu tive que, na medida que eu terminei esse trabalho, eu tive que meio que morrer para ele, sabe? Para poder pegar outros trabalhos. E eu acho que essa é a vida do ilustrador, assim, sabe? Ir se desapegando do trabalho, morrendo aos poucos, para que outros afetos possam atingir, né? Na medida que eu vou desaparecendo, né, eu posso ser outro, né? Quando eu pego um outro trabalho, é outro Luciano que está ali, né? Que não é mais o Luciano do Lima Barreto, é o Luciano do Tolstói, é o Luciano que ilustrou a morte de Ivan Illich, né? E é o Luciano que ilustrou a Folha de São Paulo, por exemplo, e que para cada etapa dessa, um Luciano vai desaparecendo. E eu acho que para quem está me ouvindo e que quer seguir essa carreira de ilustrador, ou que já é ilustrador, é muito importante a gente ter esse momento de perceber o quanto que a gente pode fazer esse exercício de desaparecimento, primeiro, que é para a gente poder trabalhar um pouco nossas vaidades, né? E segundo, que é para a gente poder estar liberto de tudo aquilo que a gente construiu para poder chegar e fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Então, eu estava repleto de Lima Barreto dentro de mim, seja pela leitura do texto, pelas referências, pelo texto que eu criei a mais, sabe? Então, eu precisei esvaziar, assim como eu venho me esvaziando já a partir de um tempo, assim, para poder ficar, inclusive, com um aspecto mais leve e poder ter condições de pegar um trabalho e estar pronto para ele, do zero. É isso. Obrigado. Obrigada a você, Feijão. Obrigada. Muito, muito bonito isso. Dá vontade de ter mais tempo para a gente conversar mais sobre isso tudo. Enfim, gostaria muito de poder encerrar a live aqui, porque acho que foi uma costura super bonita do processo que você viveu, né? Mas, bom, eu vou, como eu estava falando antes, na verdade, eu vou abrir primeiro, né, para o resto da equipe, se mais alguém quiser falar alguma coisa. Tem alguém que quer falar alguma coisa agora? Eu tenho certeza que o público quer. Vou falar, depois de você falar, não tem como não falar. Vamos lá. Não, queria agradecer a equipe, né? Foi um trabalho fundamental assim para a nossa trajetória, não só individual, mas como coletivo, assim, da minha parceria que eu já tenho com o Erlen, que enfim, já vai de anos, né? Na construção também que a gente vem fazendo com a Vitória, tem sido fantástica, né? Um trabalho editorial primoroso. Parabéns, Vitória.
A relação com o Feijão também, né? Mais uma vez aí desenvolvendo um projeto. Então, assim, é uma construção que também a gente aprende muito com ele, que ele é alguém que tem muita densidade de repertório, assim, então é sempre envolvente, né? E grande profundidade. A Júlia também, que veio para complementar todo o trabalho, né? Trazendo sua perspectiva, e aí nessa próxima live da semana que vem vai poder detalhar isso com mais tranquilidade, assim, mais tempo, né? Então é isso, deixar o meu agradecimento para vocês, quanto equipe, né? Estou muito feliz de realizar esse trabalho e que venham outros aí. A gente tem muitos desafios pela frente. Vai rolar, Obrigado. vai rolar. Repito um pouco as palavras do Puff, né? É uma equipe incrível, assim, são pessoas que eu admiro muito, que eu conheci mais recentemente, que é a Júlia também. Eu acho que tanto ela quanto o Feijão tiveram uma participação essencial nesse projeto, para trazer o projeto para hoje, para fazer o projeto ter sentido, né? Para fazer essa publicação da Borda ter sentido. Então, parabéns para a Júlia, parabéns para o Feijão. Incrível o trabalho do Puff e da Vitória, né? Eles são essenciais, assim, para isso que a gente está construindo agora existir de fato. E é isso, esse é o meu recado. Ai, gente, faço das palavras de vocês as minhas. Acho que é uma felicidade, assim, né, estar junto com vocês, trabalhando, com todos vocês, na verdade. E, enfim, eu nem posso falar muito, porque no meio da live eu já estava aqui conversando com o pessoal que eu estava me emocionando, então não posso me alongar muito, porque para quem também, assim, porque para vocês o livro está chegando agora, né, tem algumas pessoas aí que estão assistindo, né, que são amigos próximos nossos, talvez, e sabem que esse livro já estava sendo feito, mas acho que para muita gente ele está aparecendo agora, mas assim, para essas 5 pessoas que estão aqui falando com vocês hoje, esse livro tem sido um trabalho de muito, muito tempo, né? Ele foi primeiro um sonho, depois muito trabalho, e acho que isso é verdade para todo mundo que está aqui. Então, para a gente, ainda que sejam nessas condições especiais, né, da pandemia, para a gente é muito, muito bom ver isso sendo finalizado e chegando nas mãos dos leitores e de todo mundo que está, enfim, recebendo esse livro nas mãos. Então, acho que meu agradecimento, claro, repete para todo mundo da equipe, mas também para todo mundo que já comprou o livro, para todo mundo que está assistindo a live, tá? São formatos diferentes de um mesmo trabalho. E agora eu vou seguir a leitura dos nossos agradecimentos oficiais, se mais ninguém quiser falar nada. 5 segundos para se pronunciarem, não? Quer falar, Júlia? Então... Júlia? Eu estou emocionada. Eu estou emocionada também, assim, foi um belo encontro. O Feijão, ele, enfim, tem vários desenhos, tem um que até me mexe comigo profundamente, que não entrou no livro, mas... Então, assim, eu estou emocionada e muito obrigada a todo mundo. Foi um prazer, né, fazer um pós-fácil de um texto que foi ilustrado pelo Feijão, assim. Obrigada por falar um pouquinho. Eu sei que você estava aí assim, mas obrigada. Para a gente dar esse fechamento, né? Todo mundo fala um pouquinho. Então eu vou agora, já não sei quantas vezes, vou ler a nossa lista oficial de agradecimentos aqui, fora todos esses que já fizemos. E enquanto isso, a gente vai colocando o sorteio engatilhado aí para ser feito, tá? Lembrando que final da live é final da pré-venda, lançamento da nossa loja virtual e resultado do sorteio. Então, quem não se inscreveu ainda no sorteio, últimos segundos para colocar seus dados. E é isso, né? Bom, continuando agora para a finalização desse encontro. Bom, primeiramente a gente queria agradecer muito a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, que possibilitou esse projeto através do edital de cultura. No nome do Nicolas Soares especificamente, que foi a pessoa dentro da Secult que vem acompanhando mais de perto o nosso processo. Então, obrigada, Nicolas, por todo o cuidado aí de ajudar também. Tá aí? Nicolas Acho que ele estava, não sei se ele está agora. Ele apareceu Ele passou um por momento. aqui, mandou um oi, mandou um salve. Mandou um salve. Safado. Então, esse agradecimento primeiro para o Nicolas. A gente também queria agradecer muito o Museu Capixaba do Negro, na pessoa da Thaís Souto Amorim, a Biblioteca Pública do Espírito Santo, o Centro Cultural Elisiário Rangel, que já recebeu alguns livros para a biblioteca deles,
a Elaine Pinheiro e o Thiago Arruda, que acompanharam esse projeto também bem de pertinho e ajudaram em várias etapas aí dessa construção. Muito obrigada, Elaine e Thiago. O Sesc Glória, em geral. Queríamos agradecer também a Alexandre Barcelos, Felipe Ramos, da Gráfica Cromo 7, que foi o lugar onde a gente imprimiu o livro, e acho que isso cabe uma anedota aí para quem aguentou aí, ficou até o final da live, saber que esse livro foi impresso muitas horas na gráfica, em que eu e o Ellen ficamos, gente, ai meu Deus, gato, muitas horas na gráfica, né, de espera, de ajuste, e o Felipe foi um super parceiro lá, ajudou, fez tudo, ajudou muito a gente, enfim, jantamos dentro da gráfica, quase dormimos dentro da gráfica, então é um agradecimento que não podia faltar. Queria agradecer também a Priscila Gama e o Instituto das Tetas, gatinha, aparecendo no final da live. A Lívia Corbellari, do projeto Livros por Lívia, que está no Instagram também, acho que a arroba é exatamente essa, Livros por Lívia. Ela está ajudando a gente, inclusive tem um sorteio do livro rolando lá no perfil dela também. E por fim, Carolina Ruas, Sandra Medeiros, Vitor Pacheco, Ana Calmon, Sofia Rosa e Jéssica Macedo. Então, esses são os nossos agradecimentos aí, dentre muitos outros que poderíamos fazer, né? Acho que é isso, é todo mundo que ajudou a gente a colocar esse projeto para circular, e a gente está muito feliz de finalizar esse processo todo com vocês hoje. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, e agora é a hora de fazer o nosso sorteio. Quem vai fazer? Você, Erlen? Compartilhar a tela aqui do meu computador com a lista. Foram quantos inscritos no sorteio? Foram 15 pessoas. Para o pessoal saber. Apareceu minha tela aí para vocês? Apareceu. 15 pessoas. Eu vou selecionar o pessoal aqui, copiar, colocar aqui na página do sorteio. A gente vai sortear 2 nomes. A galera pode cruzar o dedo aí. Foi. Quem ganhou foi a Geisa Silva e o Tagore. Vai ter que mandar para Los Angeles. Para Los Angeles. Bicho. São os planetas que estão alinhados. É por isso que o Tagore venceu. Então tá aí. Geisa está na live acompanhando, mas a gente vai entrar em contato com vocês, porque a gente tem um contato aqui de todo mundo, e vai providenciar a entrega do livro para vocês, beleza? Rapaz, eu tenho o WhatsApp do Tagore. Bom, gente, obrigada aí, parabéns, Geisa e Tagore, que vocês ganharam o livro. A gente entra em contato com vocês. E então, finalizando nossa live, só reforçando que agora, assim que a gente der fim aqui para essa transmissão, a nossa pré-venda também acaba e a gente vai colocar no ar a nossa lojinha virtual. Eu já vou colocar, aliás, Felipe, pode colocar aí no chat já o link da lojinha, a gente vai atualizar lá no nosso perfil do Instagram também. Quem não segue a gente ainda é @bordaeditorial, BORDA, editorial, no Instagram e no Twitter, escolha a rede que você mais participa, usa para se distrair, e a gente continua divulgando todas as outras nossas atividades lá, lembrando que na semana que vem, na quinta-feira, dia 18, nesse mesmo horário, 6h30, no mesmo esquema aqui no YouTube, a gente vai ter uma live, eu e Júlia, conversando com um pouco mais de tempo e calma sobre o pós-fácil e os temas aí da luta antimanicomial e outros. Então, é isso. E fiquem ligados no Instagram para saber mais. Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa para o fim da nossa live? Para o pessoal que fez a compra do livro hoje, vocês vão receber ainda o e-mail de confirmação. Né? Hoje o nosso dia foi bem para poder montar essa live, fazer testes e todas essas coisas. Então, vocês podem ficar tranquilos aqui que a gente vai retornar para vocês. É isso, gente. Muito, muito obrigada a todo mundo que passou por aqui. Quem entrou e já saiu, quem está aqui até o final. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que já comprou o livro. E muito obrigada, Felipe, Ellen, Luciano e Júlia, por participarem aqui hoje comigo. E a gente fala um pouquinho mais desse projeto. E é isso. Acabou. Valeu, Vitória. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal do YouTube.